Então, eu sou a Geislane, eu sou a filha mais velha de 3 filhos e hoje, atualmente, como psicóloga, eu consigo entender o quanto que a nossa criação nos faz levar para a nossa vida adulta algumas crenças. E como crença de abandono, de rejeição, eu sempre fui uma criança um pouco muito fragilizada. E os meus pais não entendiam essa fragilidade, essa busca de atenção que eu tinha deles, porque eles separavam e voltavam muito. Eu, como filha mais velha, eu era a que sentia mais. Porque quando os meus pais separavam, era eu que ficava responsável pelos meus irmãos. Eu me lembro de uma vez do meu pai, minha mãe ia embora e nós ficávamos com meu pai e nós dormindo, a parede virar, né, cair em cima da gente, e meu pai pegou nós 3 e nós saímos de madrugada, andando na rua até chegar na casa de uma tia. E meu pai, ele tinha assim um jeito peculiar de lidar com as frustrações. Ele simplesmente abandonava. E aí ele deixou nós na casa dessa tia nossa, eu e meus 2 irmãos, e eu era que fiquei responsável. E eu acredito que isso, essa forma dos meus pais lidar, essa separação, essas brigas, gerou em mim algumas coisas que, como psicóloga, eu chamo de esquemas. E um dos esquemas mais fortes que eu tenho é o de abandono, né? Eu tenho o de rejeição. Eu fui uma criança muito com sentimento de inferioridade. Eu era muito nervosa, muito reativa, mas sempre muito pensativa acerca da vida. E esse abandono, eu acredito que tem muito a ver com uma vez que meu pai, minha avó não gostava muito de mim porque eu defendia muito meus pais. Meus pais brigavam muito e eu sempre fui muito defensora do meu pai. Eu sempre tive uma ligação muito grande com ele. E uma vez eu briguei com uma tia minha, porque ela estava falando mal do meu pai. E aí eu apanhei dessa tia minha e apanhei da minha avó, e minha avó falou que chega, né? E já que eu estava defendendo tanto meu pai, eu ia morar com ele. E aí ela pegou meus trem, eu lembro como se fosse hoje, dentro de uma sacolinha branca, colocou lá e me soltou na porta da casa do meu pai. E ela falou assim, eu acho que eu tinha uns 6 anos nessa época, e ela falou assim, ó, se você voltar, você apanha de novo. E eu fiquei lá até escurecer. E aí tinha uma mulher do lado que me viu, né? Ela me viu 1, 2 vezes, ela pensou, não tá certo essa criança aqui sozinha. E ela me perguntou, né, o que eu estava fazendo. Eu falei, eu tô esperando meu pai. E aí nesse dia ela me colocou pra dentro. E é a primeira vez que eu tenho, a minha lembrança que eu tenho da primeira vez que eu tomei leite com Toddy. Porque ela perguntou se eu estava com fome, eu disse que não. Mas eu estava muito ansiosa querendo que meu pai chegasse. Meu pai era motoboy, meu pai só chegou meia-noite. Mas eu fiquei lá tomando esse leite com Toddy. E aí quando meu pai chegou, eu entrei, fiquei com meu pai falou que ia cuidar de mim. E eu acreditei, eu fiquei super feliz, né? E aí, só que no outro dia o meu pai me levou pro serviço dele, que ele era motoboy, ele me levou pro serviço dele. E como eu ficava lá jogado como criança, um dos amigos dele perguntou se não podia me levar pra ficar com os filhos dele, pra assistir o Chaves na casa dele. E eu fui super feliz, achando que eu só ia assistir o Chaves. E mais uma vez o meu pai me abandonou, ele me deixou lá com essa família, era para me passar uma tarde, e meu pai me deixou 1 semana, 2, e na 3ª semana o dono da casa me falou que meu pai tinha ido embora e que ele não sabia aonde meu pai estava e que eu ia ficar lá até meu pai voltar. E aí, para mim, isso me marca muito, muito mesmo, porque até eu pensei, agora eu tô sem minha mãe, eu tô sem meu pai e eu tô sem meus irmãos. Lógico que a família não me maltratava, me tratava muito bem. Mas eu cresci com isso. Hoje em dia, se eu sinto que alguém vai me abandonar ou me rejeitar, eu abandono primeiro. Ou então eu sou muito reativa, eu não me apego muito às pessoas. Eu acho que eu não consigo mostrar para as pessoas o quanto que elas são importantes para mim, porque eu acho que se eu mostro isso, a minha impressão é que a qualquer momento vai fazer igual meu pai, vai me abandonar de novo. E isso é uma crença, né? A gente faz isso, a gente leva isso. Parece que você precisa fazer as pazes com sua criança interior para você. E essas pazes com a criança interior é muito difícil, porque você tem que regredir, você tem que voltar lá. Você tem que falar para a Geislane lá e falar assim, olha, Geislane, ninguém pode te abandonar mais, né? Não foi de maldade, não foi porque queria. Mas é assim, e às vezes a gente cria alguns bloqueios dentro disso.
alguns bloqueios muito grandes. Por exemplo, você tem dificuldade de confiar nas pessoas, você tem dificuldade de amar as pessoas, você tem dificuldade de se abrir com as pessoas. E a gente precisa entender qual é que são nossos traumas. E eu vivi assim por muito tempo, muito tempo. Eu sempre eu inverti os papéis com os meus pais. Eu nunca fui filha, eu sempre fui mãe. Mãe da minha mãe, mãe do meu pai, mãe dos meus irmãos. Eu nunca me permiti, esses dias recentemente eu falava, eu nunca me permiti errar. Eu acho que eu não posso errar. Na minha cabeça, se eu erro, eu coloco em jogo a vida de muita gente. Então eu sempre fui a filha perfeita, a mãe perfeita, a profissional perfeita. E para a sociedade ser perfeita é bom, mas é um peso carregar isso. Você não poder errar, você não poder sair do prumo. Porque naquela época não tinha essa rapidez de WhatsApp, telefone. Então minha mãe ligava de 15 em 15 para minha avó, para saber como que nós estávamos, porque ela morava em Salvador e nós em Campo Formoso, na Bahia. E ela disse que só foi saber depois, porque o meu próprio pai ligou falando que meu irmão tinha morrido para ela voltar, para eles voltar. Mas ela não sabia que minha avó tinha me dado pro meu pai e meu pai tinha me dado pro outro. Não, eu acho que ela voltava para me achar, né? E eu perguntei, mãe, a senhora não sabia? Porque eu me lembro que eu ficava pensando, gente, será que minha mãe não vai vir me buscar? Porque na hora que ela falou assim, seu pai é um safado, ele te abandonou aqui. A sensação de abandono é muito grande. Eu era muito irritada, eu era muito chorona, muito brava. Eu ainda sou. Mas eu era uma criança que eu aprendi a me defender sozinha. Eu não esperava ninguém me defender não, sabe? E muito acuada, muito tímida, igual você chegasse igual eu cheguei ali, você estava conversando com a Jaine, vocês sorrissem na hora que eu estivesse entrando, era pra mim. Eu já me fechava e não pensava, tá rindo comigo, tá rindo de mim, né? Então o sentimento de inferioridade era muito grande. Hoje eu me acho bastante e pra você provar que eu não sou tudo que eu sou, tem que ir no cartório. Mas isso foi Deus, foi o próprio Deus e a psicologia me ajudando. Porque eu era uma pessoa com sensação de fracasso muito grande. Até conhecer Jesus, foi. Literalmente, porque nós somos seres relacionais e as pessoas começaram a me mostrar aquilo que a minha família não mostrava. Porque até então eu era a reclamona, a chorona, a chata. E quando eu comecei a me relacionar com pessoas de fora, o povo começou a falar, nossa, você é meiga, nossa, você é inteligente, nossa, você fala com sabedoria. E aí você vai nutrindo isso, sabe? Fazer psicologia só foi possível por causa disso. Porque eu tinha um sentimento, a gente ainda tem isso, né? Mas um sentimento de não merecimento muito grande. Na minha cabeça é o seguinte, se você me dá alguma coisa, a minha pergunta é, quanto que isso vai me custar? Porque minha mãe fazia assim, ó. Eu queria muita atenção da minha mãe, muito. E minha mãe não dá, porque ela era jovem, ela separou jovem. Minha mãe tinha 26 anos. Então minha mãe chegava, trabalhava a semana toda, quando ela chegava, ela queria ir pro forró. E eu queria minha mãe. Eu não queria minha avó, não queria meu tio, eu queria minha mãe. E aí como que minha mãe começou a fazer? Para ela sair, sem eu chorar, ela comprava alguma coisa para mim. Então, se você me dá algo, eu penso... Ele tá me comprando. Tá me comprando. E eu acho que a minha cura... Eu era uma criança que eu tinha... Hoje, recentemente, eu descobri que eu tinha uma síndrome em que, diante de grande estresse, de medo, de raiva, eu apagava, eu desmaiava. E meus pais não sabiam o que era. E quando eu conheci Jesus, eu tinha 13 anos. Deus é assim, o meu alicerce. Porque eu lembro que quando eu batizei com 13 anos, eu nunca mais tive isso. E eu consegui fazer do limão uma limonada, sabe? Eu não revoltei com meus pais, na verdade, eu sempre quis se sair, eu sempre quis ser melhor do que as pessoas esperavam de mim. Então, eu acho que eu direcionei, Deus na minha vida foi isso, Deus me direcionou para pessoas boas, relacionamentos bons, e eu direcionei todo esse sofrimento para uma parte positiva, né? Para o estudo, por cuidar do outro. Eu acho que a minha profissão tem muito a isso. A minha profissão é muito mais sobre eu lidar com o outro, eu acolher o outro quando eu não fui acolhida, do que ser simplesmente uma profissional, uma psicóloga, sabe? Eu acho que Deus me ajudou nesse processo e a gente entender que as lutas não é para nos matar, mas para nos ensinar, eu acho que é algo muito importante.
Muito importante. O que eu vou fazer não é sobre o que as pessoas fazem comigo, é o que eu vou fazer com o que as pessoas fazem comigo. Porque eu poderia muito bem me revoltar com a minha avó, com meu pai, que sempre me abandonou, mas atualmente eu que cuido do meu pai, né? É eu que dou abrigo pro meu pai. Eu acho que a moeda trocou, inverteu. Um dia era meu pai que cuidava de mim e hoje eu tenho muito prazer em poder cuidar dele, cuidar da minha mãe. E apesar de tudo que eu passei, eu acho que eu estou feliz com o que eu me tornei.